Olá, meu nome é Marco Aurélio e vou apresentar para vocês o nosso painel de notícias. Trabalho da disciplina Ciências Sociais Articuladas. A notícia escolhida pelo nosso grupo foi Acesso aos serviços de saúde e desigualdades sociais em saúde. Nós somos o grupo C, composto pelos alunos Gisele Caroline de Oliveira Silva, Kathleen Caroline Lopes Coelho, Lucas Camilo dos Santos, Marco Aurélio da Silva, Rafaela Aparecida Barros Dias e Vinícius dos Santos Silva. Inicialmente, falaremos sobre como a relação renda-saúde é decisiva para o aumento da desigualdade. O Centro Alemão de Inovação em Ciência São Paulo promoveu o evento digital Impactos da Pandemia sobre a Desigualdade Social e Saúde, onde muitos debates escancararam a vala social criada pelos desdobramentos da crise sanitária da Covid-19. A pandemia provocou um choque de grandes proporções, não só pela sua intensidade e abrangência, mas também pelos seus desdobramentos sociais. A crise sanitária foi universal, mas os impactos nos estratos sociais foram distintos, deixando a população mais desfavorecida ainda mais vulnerável. Em sua segunda edição, o evento foi transmitido ao vivo nos dias 8, 10 e 12 de novembro e, como de costume, contou com especialistas do Brasil e da Alemanha. Nesta edição, mediada pela doutora Daniela Teur, teve como convidados Lêner Lavinas, especialista em financeirização da política social e professora pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de Til Bernigausen, pesquisador e diretor do Instituto de Saúde Pública na Faculdade de Medicina da Universidade de Heidelberg, Alemanha. E agora, falando em desigualdade social e saúde no mundo, Til Bernigausen frisa que pessoas com uma renda menor correm mais riscos de adoecerem, o que corrobora diretamente para que a relação renda-saúde seja decisiva no aumento da desigualdade social no mundo. Durante o evento, Bernigausen destacou ainda que pessoas doentes têm menos capacidade de gerar renda e, por consequência, menos acesso aos serviços médicos, pois para ele, essas doenças afetam a capacidade de exercer uma atividade produtiva e viver bem. A saúde é uma pré-condição para termos sucesso econômico e sermos felizes, completou. Na visão do pesquisador alemão, que tem vários estudos publicados em revistas científicas de renome, esse cenário ficou ainda mais claro com a pandemia de Covid-19. Os mais pobres, devido à profissão que exercem, não conseguem fazer o isolamento social, portanto, ficaram mais expostos ao vírus do que as pessoas mais abastadas, que trabalham com a sociedade do conhecimento e têm mais chances de fazer home office, explicou Bernigausen. É fácil romper com esse ciclo vicioso de doença e pobreza. A resposta é o acesso gratuito aos tratamentos eficazes de saúde. De acordo com o professor, essa correlação ficou comprovada em grandes estudos sobre o HIV no continente africano. Uma vez que o tratamento adequado é oferecido para o paciente, ele consegue retomar rapidamente para sua posição no mercado de trabalho. Agora sobre a financeirização da política social, Lêner Lavinas, especialista em financeirização da política social, por sua vez, demonstrou durante o evento virtual relações claras de como o capitalismo está desmontando o sistema de saúde pública no Brasil e aumentando mais a lacuna social entre pobres e ricos. Em duas palavras, podemos dizer que a fase atual do capitalismo é dominada pela expansão sem precedentes da riqueza financeira e, em particular, daquela que se alimenta das dívidas, afirmou. Lavinas apresentou dados que comprovam que boa parte das famílias brasileiras, 74%, consomem mais do que ganham, e essa situação se agravou com a precarização dos trabalhos durante a pandemia. A desigualdade salarial aumentou no mercado de trabalho. O salário é insuficiente para as pessoas atenderem às suas necessidades básicas e, por isso, precisam recorrer ao endividamento de forma permanente, salientou. Na visão da economista, a dívida dessas famílias cresce não só por conta da baixa remuneração, mas porque a provisão de serviços públicos, como saúde e educação, está na mão de grupos financeiros. O direito universal à saúde depende cada vez mais de imperativos de maximização de lucros financeiros para remunerar acionistas e investidores. E como destacado pelos debatedores, a pandemia aumentou ainda mais a lacuna social entre pobres e ricos. Só no Brasil, de 2019 a 2020, mais de 5 milhões de pessoas passaram a linha da pobreza, de acordo com um estudo da Fundação Getúlio Vargas.
Mas, por outro lado, segundo o levantamento da Forbes em 2020, não apenas o número de bilionários aumentou significativamente no mundo, passando de pouco mais de 2.000 para 2.755 mil, como a riqueza dessa pequena parcela da população subiu de 8 trilhões de dólares para 13 trilhões de dólares. E é válido destacar como ponto de atenção que quase 10% desses bilionários atuam na área da saúde, com vacinas, equipamentos médicos, serviços de saúde, ou mesmo são donos de clínicas, hospitais e laboratórios. Dos 11 bilionários citados na Forbes, que são donos de hospitais, 6 deles são brasileiros, ilustrou Lavinas. E agora, se tratando de soluções em nível global para a saúde de quem mais precisa, os países mais ricos do mundo devem financiar os recursos necessários para que os 85 países mais pobres, onde vive hoje metade da população global, possam reforçar seus sistemas de saúde e assim evitar a morte de milhões de pessoas pela pandemia de Covid-19. A Oxfam calcula que sejam necessários 160 bilhões de dólares para um plano global de saúde pública e de emergência. Esse valor, que inclui o perdão das dívidas dos países mais pobres do mundo, é menos de 10% do estímulo fiscal dado pelos Estados Unidos para enfrentar a doença. E agora, tratando sobre a desigualdade social em saúde no Brasil, nós temos que nosso país é um dos mais desiguais do mundo e o coronavírus já está atingindo duramente os mais pobres. Metade da população vive com uma renda média de cerca de R$ 400 e em condições precárias de moradia, sem saneamento básico como esgoto e água potável. O nosso Sistema Único de Saúde atende mais de 190 milhões de pessoas, sendo que 80% delas dependem exclusivamente dele para qualquer atendimento de saúde. E o baixo investimento, cerca de 10% do orçamento total do governo no setor, é um grande contraste com a necessidade de uso do Sistema Público de Saúde no país, o SUS. Há, portanto, uma disparidade na saúde que pode e deve ser analisada com base nos desafios, seus impactos e as soluções para reduzi-la gradualmente. Hoje podemos dizer que a situação de pobreza serve de catalisador para os agravamentos do coronavírus, pois a pandemia atinge a todos, mas recai mais fortemente sobre as pessoas mais pobres. Para além de falta de acesso a serviços públicos de saúde, prevenir a doença é um desafio e, por isso, a relação do coronavírus com a desigualdade na saúde são evidentes em todos os cantos, como, por exemplo, moradias precárias e superlotadas que impedem o isolamento social é um dos fatores, e os reflexos são enormes. Segundo dados do último censo demográfico do IBGE, 11 milhões e 400 mil pessoas vivem em favelas, e isso corresponde a 6% da população, com grandes chances de contaminação se nada for feito. Não podemos deixar de destacar os efeitos do coronavírus na renda das famílias, pois, para uma grande parcela da população que vive da informalidade, o isolamento social é igual a menos comida na mesa, porque se não trabalham, não tem renda. E segundo dados do IBGE e do PNAD, cerca de 40% dos trabalhadores brasileiros são informais, ou seja, nesse período de crise não contam com nenhum tipo de seguridade social. Um setor especialmente afetado pela crise de coronavírus é o de serviços. Segundo dados da Pesquisa Anual de Serviços, o setor emprega 12 milhões e 300 mil pessoas. Com o isolamento social, essa massa populacional ficou de um dia para o outro sem meios de vida. E para terminar, conclui-se que medidas podem ser adotadas para reduzir as desigualdades na saúde do país, tais como maior investimento na área da saúde, educação ampliada sobre os processos de saúde e doença, parcerias entre o setor público e privado para garantir atendimento das mais distintas necessidades dos usuários do SUS, ampliação e manutenção do SUS, contratação de profissionais da área da saúde e renda básica para a população com maior vulnerabilidade econômica. Deixo com vocês, nesse último slide da apresentação, as referências bibliográficas utilizadas na elaboração do nosso trabalho. Agradeço a oportunidade e a atenção de todos vocês. Até a próxima!